Nunca imaginei que a ganância pudesse transformar tanto uma pessoa, principalmente meu próprio filho, aquele que carreguei no ventre por 9 meses e criei com todo o amor do mundo. Mas a vida tem dessas coisas, né? Te surpreende quando você menos espera. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando herdei 8 milhões de reais. Sim, você não leu errado. 8 milhões. Uma quantia que mudaria completamente minha vida aos 68 anos. Depois de tanto esforço para construir meu pequeno império de restaurantes em Ribeirão das Flores. O dinheiro veio do meu irmão Geraldo, que faleceu após anos morando na Alemanha. Ele nunca se casou, não teve filhos e construiu um patrimônio considerável exportando produtos brasileiros para a Europa. Quando recebi a ligação do Dr. Euclides Pacheco, meu advogado de confiança há mais de 3 décadas, pensei que fosse algum problema com a escritura do Casarão do Sarmento, minha residência atual. Sentei-me na varanda, observando as folhas das mangueiras do quintal balançando com a brisa fresca de abril, completamente alheia ao furacão que estava prestes a entrar na minha vida. Dona Clotilde, tenho notícias importantes sobre seu irmão, disse ele com voz solene ao telefone. Meu coração apertou. Não via Geraldo pessoalmente há 5 anos, quando ele veio para o Brasil participar da festa de formatura do meu neto Guilherme no ensino fundamental. Ele nos deixou na semana passada. Um infarto fulminante, segundo os médicos de Berlim. O choque inicial da perda logo deu lugar a uma surpresa ainda maior quando o Dr. Euclides continuou. Seu irmão deixou todo o patrimônio para a senhora. Estamos falando de aproximadamente 8 milhões de reais, após a conversão e os trâmites legais. Fiquei muda. As palavras pareciam flutuar ao meu redor sem fazer sentido. 8 milhões? Para mim? Eu, que sempre vivi uma vida confortável, mas sem luxos extravagantes? Que criei meu filho Renato com valores simples, ensinando-o sobre a importância do trabalho e da honestidade? Foi nesse momento que tive um lampejo de clareza, uma ideia que mudaria tudo. Decidi não contar a ninguém sobre a herança, nem mesmo para Josefa, minha empregada e confidente que estava comigo há 3 décadas. Queria ver como as pessoas ao meu redor agiriam normalmente, sem a interferência do conhecimento sobre minha nova fortuna. No fundo, talvez já suspeitasse que algumas máscaras cairiam. Passei a semana seguinte organizando a papelada com o Dr. Euclides, assinando documentos e planejando como administraria esse dinheiro. Transferi tudo para uma conta em um banco diferente do que costumava usar, garantindo que nenhum conhecido pudesse descobrir por acidente. O advogado sugeriu investimentos, imóveis e até mesmo a possibilidade de expandir minha antiga rede de restaurantes, que havia vendido 5 anos antes para me aposentar. Mas eu queria esperar, observar e, principalmente, testar as pessoas ao meu redor. E foi assim que, numa sexta-feira chuvosa, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu estava sentada na minha poltrona favorita, aquela de veludo verde que comprei quando me divorciei do pai de Renato, há quase 30 anos. Observava a chuva batendo contra os vitrais coloridos da sala, enquanto pensava em como meu filho não me visitava há quase 2 meses. Nem mesmo um telefonema para saber como eu estava. Renato tinha se tornado um homem de negócios bem-sucedido em Belo Horizonte. Corretor de imóveis de luxo, casado com Patrícia, uma mulher elegante e sempre impecavelmente vestida, que nunca escondia seu desconforto quando visitava nossa pequena cidade. Eles tinham um filho, meu neto Guilherme, um adolescente introspectivo que, diferente dos pais, sempre demonstrava carinho genuíno por mim. Peguei o telefone e disquei o número do celular de Renato. Estava com a aposentadoria em dia, a casa própria e nenhuma dívida, mas decidi criar uma pequena encenação. Enquanto o telefone chamava, ensaiei mentalmente uma voz frágil e necessitada, algo completamente diferente da mulher independente que sempre fui. Alô? Atendeu ele com o barulho de papéis ao fundo. Provavelmente estava no escritório, mesmo sendo quase 8 da noite. Filho, é a mãe, disse, com a voz propositalmente embargada. Estou com um probleminha aqui e precisava de uma ajudinha. Houve um silêncio do outro lado, seguido de um suspiro que não conseguiu disfarçar a impaciência. O que foi agora, mãe? Estou fechando um contrato importante aqui. Engoli seco antes de continuar com meu teste.
Filho, aconteceu um imprevisto este mês. A aposentadoria atrasou e estou sem dinheiro para comprar comida para o fim de semana. Será que você poderia me emprestar uns R$ 80? Eu devolvo assim que o pagamento cair. O silêncio que se seguiu foi mais gelado que a chuva que caía lá fora. Então, veio a resposta que marcaria para sempre nossa relação. Nunca, sua velha pobre. Vá passar fome. Sempre te falei para economizar, para não dar dinheiro para aquelas suas amigas aproveitadoras. Mas você nunca me ouve. Agora quer que eu resolva seus problemas? Estou ocupado demais para lidar com suas crises. Senti como se tivesse levado um tapa. Mesmo sabendo que era um teste, mesmo tendo milhões na conta bancária, aquelas palavras vindas do meu próprio filho, da minha carne e sangue, perfuraram meu coração como agulhas afiadas. Lágrimas genuínas escorreram pelo meu rosto enrugado, enquanto segurava o telefone, incapaz de responder. "Mãe, está aí ainda?" perguntou ele, sem um pingo de remorso na voz. "Estou, filho", respondi baixinho, tentando conter o tremor na voz. "Desculpe incomodar. Vou me virar de alguma forma." "Ótimo. Da próxima vez, resolva seus problemas sozinha antes de me ligar", disse ele, desligando sem nem se despedir. Fiquei sentada ali, na penumbra da sala, com o telefone ainda na mão e o coração aos pedaços. Não pela falta de dinheiro, que era apenas uma farsa, mas pela falta de humanidade, de compaixão, de amor. Como eu poderia ter criado alguém assim? Em que momento perdi meu filho para a ganância e a indiferença? Naquela noite, entre lágrimas e reflexões, uma ideia começou a se formar na minha mente. Não seria uma vingança mesquinha, movida pelo ódio ou ressentimento. Seria uma lição sobre consequências, sobre caráter, sobre a verdadeira natureza do dinheiro. Se Renato achava que eu era apenas uma velha pobre, que não merecia nem mesmo R$ 80 para não passar fome, eu mostraria a ele exatamente o que significa valor, tanto monetário quanto humano. Sequei minhas lágrimas e fui até a cômoda de jacarandá que herdei da minha mãe. De uma gaveta pequena, retirei um caderno antigo e comecei a escrever um plano detalhado. Cada passo, cada movimento, cada revelação. Seria paciente, seria meticulosa. E no final, a lição seria inesquecível não apenas para Renato, mas para todos ao meu redor. Passei a noite inteira em claro depois daquele telefonema devastador. As palavras de Renato ecoavam na minha cabeça como um pesadelo sem fim. O silêncio do casarão do Sarmento parecia amplificar cada lembrança dolorosa. Por volta das 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começavam a entrar pelas frestas da cortina de renda, escutei o barulho familiar das chaves no portão. Era Josefa chegando para mais um dia de trabalho. Normalmente eu já estaria de pé, preparando um café simples na cozinha. Mas naquela manhã, Josefa me encontrou ainda sentada na mesma poltrona de veludo, com os olhos inchados e a expressão perdida de quem havia mergulhado num abismo de decepção. "Santa Mãe de Deus, Dona Clotilde, a senhora está aí desde ontem? Aconteceu alguma coisa?" Josefa largou a bolsa sobre o aparador e veio ao meu encontro. Preocupação genuína estampada em seu rosto marcado pelo tempo. Tão diferente da frieza que encontrei na voz do meu próprio filho. "Liguei para o Renato ontem, Josefa." Comecei, enquanto ela se ajoelhava ao lado da minha poltrona. "Fiz um teste. Pedi R$ 80 emprestados, dizendo que estava sem dinheiro para comida." Josefa franziu o senho, confusa. Ela sabia perfeitamente da minha situação financeira confortável, mesmo antes da herança que mantinha em segredo. "E o que aquele menino disse?" perguntou, já pressentindo a resposta pelo meu estado. Respirei fundo e repeti as exatas palavras que dilaceraram meu coração na noite anterior. A cada palavra proferida, o rosto de Josefa transformava-se numa máscara de indignação. "Desgraçado!" exclamou ela, levantando-se num impulso, as mãos na cintura e os olhos faiscando de raiva. "Depois de tudo que a senhora fez por ele, das noites sem dormir quando ele tinha febre, das economias para pagar a faculdade, dos sacrifícios para dar tudo do bom e do melhor. Como ele ousa tratar a própria mãe assim?" A indignação genuína de Josefa trouxe um pequeno conforto ao meu coração partido. Pelo menos, havia alguém que me valorizava pelo que eu era.
não pelo que eu possuía. Sabe, Josefa, falei, finalmente me levantando da poltrona, sentindo cada músculo dolorido pelo tempo imóvel. Foi bom isso acontecer. Bom, dona Clotilde? Como pode dizer uma coisa dessas? Caminhei lentamente até a janela e afastei as cortinas. Lá fora, Ribeirão das Flores despertava para mais um dia. O padeiro já passava com sua bicicleta, entregando pães frescos nas casas vizinhas. Crianças uniformizadas seguiam para a escola acompanhadas pelos pais. A normalidade da vida continuava, apesar da tempestade que se formava no meu interior. Foi bom porque me mostrou quem meu filho realmente é, respondi, virando-me para encarar Josefa. E agora preciso te contar uma coisa, algo que mantive em segredo, mas que não posso mais guardar sozinha. Revelei então sobre a herança milionária deixada pelo meu irmão Geraldo. Contei sobre os 8 milhões de reais que agora estavam sob minha responsabilidade e sobre a decisão de testar as pessoas ao meu redor antes de compartilhar a notícia. Josefa escutou tudo com os olhos arregalados, sentada na beirada do sofá, as mãos apertando o avental branco impecavelmente passado. Virgem Maria, foi tudo o que conseguiu dizer quando terminei meu relato. Josefa, preciso da sua ajuda e da sua discrição. Vou ensinar uma lição ao Renato. Uma lição que ele jamais esquecerá. Naquela mesma manhã, liguei para o Dr. Euclides e pedi que viesse com urgência ao casarão. Recebemos o advogado na sala de visitas onde raramente entrávamos. Era um cômodo formal, com móveis antigos cobertos por capas de proteção e retratos de família nas paredes. O lugar ideal para tramar o que seria a maior reviravolta na vida da família Sarmento. Dona Clotilde, recebeu minha mensagem sobre os investimentos? Perguntou o doutor. Euclides, ajeitando os óculos de aro fino enquanto se acomodava numa poltrona vitoriana. Recebi sim, doutor, mas tenho outros planos para o dinheiro. Planos mais educativos, respondi, servindo-lhe uma xícara do café que Josefa havia preparado. Durante as 2 horas seguintes, expus minuciosamente meu plano para o advogado. Queria espalhar discretamente um boato sobre uma pequena herança, algo em torno de 50 mil reais. Pretendia observar como meu filho reagiria a essa notícia. E enquanto isso, começaria a movimentar os milhões verdadeiros em projetos que realizariam sonhos antigos. E, ao mesmo tempo, serviriam como lição para quem pensou que poderia me abandonar na velhice. Dr. Euclides, sempre tão formal e contido, não conseguiu esconder um sorriso de admiração enquanto eu detalhava cada etapa do meu plano. A senhora sempre foi uma mulher de fibra, dona Clotilde, mas confesso que estou surpreso com tamanha estratégia. Tem certeza que deseja seguir por esse caminho? Afinal, estamos falando do seu único filho. Fitei o retrato de família na parede oposta. Eu, mais jovem, com cabelos ainda negros, ao lado do meu ex-marido. E um Renato adolescente sorrindo timidamente entre nós. Aquele garoto sensível e carinhoso havia se transformado num homem frio e calculista, capaz de deixar a própria mãe passar fome. Tenho certeza absoluta, doutor. Às vezes, o amor significa impor limites e ensinar lições duras. É exatamente o que farei. Começamos a colocar o plano em prática no mesmo dia. Dr. Euclides sugeriu que eu comentasse sobre a pequena herança durante o almoço semanal com minhas amigas no restaurante Sabor Mineiro, antigo estabelecimento que pertencia à minha família. O lugar era um ponto de encontro tradicional da cidade, onde as notícias corriam mais rápido que água em riacho. E assim fiz. Na quinta-feira, encontrei-me com Marli Duarte, minha amiga de infância, e outras 3 senhoras para nosso almoço habitual. Entre uma garfada e outra da tradicional galinhada mineira, mencionei casualmente que havia recebido uma herança modesta de uma tia distante que falecera em São Paulo. Deve dar uns 50 mil reais depois dos impostos, comentei, fingindo desinteresse. Estou pensando em fazer uma viagem para o Nordeste. Sempre quis conhecer as praias de lá. Foi como acender um fósforo em palha seca. Antes do fim da tarde, metade da cidade já sabia da minha pequena fortuna. Sentada na varanda do casarão, observando o movimento da rua, sorri comigo mesma ao perceber que a primeira parte do plano estava em andamento. Não precisei esperar muito pelos resultados. Na manhã seguinte,
Recebi um telefonema que fez meu coração acelerar. Era ele. Mãe? É o Renato. Mantive a voz neutra, como se não tivéssemos conversado dias antes. Como se ele não tivesse me mandado passar fome. Oi, filho. Tudo bem? Tudo ótimo. Respondeu com uma animação exagerada. Estou ligando para saber como a senhora está. Faz tempo que não nos falamos. Faz exatamente 3 dias, pensei comigo mesma. 3 dias desde que me sugeriu morrer de fome por 80 míseros reais. Estou bem, filho. Como estão Patrícia e Guilherme? Estão ótimos. Inclusive, estávamos pensando em visitar a senhora no próximo fim de semana. Sentimos saudades. Sentiram saudades. Ou sentiram o cheiro de dinheiro. A falsidade era tão evidente que quase pude vê-la escorrendo pelo aparelho telefônico. Seria maravilhoso receber vocês. Respondi, interpretando o papel da mãe ingênua à perfeição. Podemos almoçar no Sabor Mineiro no domingo. Perfeito! Vamos adorar. Ah, e mãe? Ouvi dizer que a senhora recebeu uma herança. É verdade? Eis que chegamos ao verdadeiro motivo da ligação. Foi preciso conter um suspiro de decepção. Sim, uma tia distante faleceu e me deixou uma quantia. Nada extraordinário, mas o suficiente para realizar alguns pequenos sonhos. Que maravilha, mãe! A senhora merece. Olha, se precisar de ajuda para administrar esse dinheiro, estou aqui. Você sabe como eu entendo de investimentos. Entende tanto que negou ajuda quando achava que eu não tinha nem para comer. Completei mentalmente. Obrigada, filho. Conversamos sobre isso no domingo. Nos dias que antecederam o encontro, preparei cada detalhe cuidadosamente. Josefa poliu a prataria que raramente usávamos. Compramos flores frescas para decorar a casa. Encomendei um bolo especial da Confeitaria Central, o favorito de Guilherme desde criança. Queria que tudo estivesse perfeito. Não por Renato ou Patrícia, mas pelo meu neto. A única pessoa daquela família que demonstrava afeto genuíno por mim. Quando o domingo chegou, aguardei ansiosamente na varanda, observando o movimento da Praça das Acácias através do portão de ferro trabalhado que protegia o casarão do Sarmento. Pontualmente às 11 da manhã, um carro importado estacionou em frente. Renato, Patrícia e Guilherme desceram, todos impecavelmente vestidos, como se fossem a uma recepção formal, e não a um almoço de domingo na casa da matriarca. «Mãe!» exclamou Renato, abrindo os braços para um abraço exagerado assim que entrou pelo portão. «Quanto tempo! A senhora está com uma aparência ótima!» Aceitei o abraço com um sorriso contido, notando o perfume caro que ele exalava. Patrícia aproximou-se em seguida, depositando 2 beijos formais em minhas bochechas. Seu rosto uma máscara de simpatia forçada. Dona Clotilde, que alegria vê-la tão bem, disse ela, seus olhos avaliando discretamente cada detalhe da minha aparência, da casa, procurando sinais da herança anunciada. Foi Guilherme quem trouxe sinceridade àquela cena de hipocrisia. Meu neto se aproximou timidamente, os olhos baixos, as mãos nos bolsos da calça social que parecia desconfortável para seus 16 anos. «Vó», murmurou ele, envolvendo-me num abraço apertado e sincero. Senti sua falta. Retribuí o abraço com igual intensidade, sentindo lágrimas se formarem nos cantos dos meus olhos. Pelo menos uma semente boa havia brotado naquela família. O almoço no restaurante Sabor Mineiro foi uma sucessão de falsidades e tentativas mal disfarçadas de extrair informações sobre a herança. Renato e Patrícia se revezavam em elogios exagerados, perguntas sobre minha saúde e insinuações sobre como poderiam me ajudar com aquele dinheirinho extra. Guilherme permanecia em silêncio, remexendo a comida no prato, claramente desconfortável com a situação. Foi durante a sobremesa, enquanto saboreávamos um tradicional doce de leite com queijo, que deixei escapar a primeira isca do meu plano. Estou pensando em fazer um testamento, comentei casualmente, observando atentamente a reação de cada um. O garfo de Renato parou a meio caminho da boca. Patrícia arregalou levemente os olhos antes de assumir uma expressão de preocupação forçada. Testamento, mãe? Mas a senhora está ótima de saúde. Não precisa pensar nessas coisas agora. Todos precisamos estar preparados, filho. Ninguém sabe o dia de amanhã. E agora, com essa pequena herança,
Preciso garantir que tudo fique organizado. Claro, claro, concordou ele, trocando um olhar rápido com Patrícia. E já decidiu como vai organizar as coisas? A ganância mal disfarçada naquela pergunta quase me fez rir. Quase. Ainda estou pensando. Talvez divida entre família e algumas instituições. Sempre quis ajudar o Centro Comunitário Novos Caminhos, sabe? Fazem um trabalho maravilhoso com os jovens carentes. Instituições? Renato não conseguiu esconder a decepção. Mas, mãe, essas organizações têm tantos patrocinadores. Família é mais importante, não acha? Sorri serenamente, saboreando cada segundo daquela encenação. Veremos, filho. Veremos. Ao final daquele domingo, quando me despedi do trio no portão do casarão, sabia que a segunda fase do meu plano estava selada. Nas semanas seguintes, Renato e Patrícia se tornariam visitantes frequentes. Telefonemas diários, pequenos presentes, convites para jantares. Tudo para garantir que não fossem esquecidos quando o tal testamento fosse redigido. E eu usaria esse tempo para movimentar os verdadeiros milhões, preparando cada detalhe da grande revelação que mudaria nossas vidas para sempre. Palavra por palavra, eu estava tecendo a teia perfeita onde meu filho cairia, vítima da própria ganância. Não era apenas vingança, era justiça. Era uma lição sobre consequências, sobre o verdadeiro valor das relações humanas, sobre como o caráter se revela nos momentos de necessidade, não de abundância. Enquanto fechava o portão naquela noite, olhando as estrelas que começavam a pontilhar o céu de Ribeirão das Flores, sorri com a certeza de que estava apenas começando. Os próximos meses seriam intensos, meticulosos e, ao final, reveladores. Porque ninguém, absolutamente ninguém, manda Clotilde Sarmento passar fome e sair impune, principalmente se esse alguém é o filho que ela criou com tanto amor e dedicação. Com a falsa notícia da herança de R$50 mil circulando por toda Ribeirão das Flores, minha vida sofreu uma transformação surpreendente. De repente, eu não era mais apenas a dona Clotilde, ex-proprietária de restaurantes que vivia tranquilamente sua aposentadoria. Tornei-me alvo de atenções, sorrisos forçados e gentilezas calculadas. Era fascinante e profundamente entristecedor observar como um valor relativamente modesto podia mudar tanto a forma como as pessoas me tratavam. A primeira semana após o almoço com Renato e sua família foi apenas o começo. Na segunda-feira seguinte, recebi uma cesta de frutas caras e importadas, com um cartão assinado por meu filho e Patrícia. Para a melhor mãe do mundo. Com carinho. Bah! A mesma mãe que dias antes poderia passar fome por R$80. Enquanto isso, trabalhava nos bastidores com uma energia que não sentia há anos. Marquei uma reunião particular com o Dr. Euclides em seu escritório na Rua do Comércio, longe de olhares curiosos do casarão. O prédio antigo onde funcionava o Pacheco Advogados mantinha a discrição necessária para nossos planos. Paredes grossas e portas pesadas que garantiam que nossas conversas permanecessem privadas. Dona Clotilde, preparei todos os documentos que solicitou, disse ele, abrindo uma pasta de couro sobre a mesa de madeira maciça. Temos aqui os papéis para de aquisição do sítio Águas Claras, a proposta para o apartamento em Florianópolis e o projeto de doação para o centro comunitário. Examinei cada documento com atenção. O sítio Águas Claras era uma propriedade de 5 hectares nos arredores da cidade, com uma casa principal em estilo colonial, um pomar abundante e uma nascente que formava um pequeno lago natural. Tinha potencial perfeito para se transformar na pousada que sempre sonhei administrar. Conseguimos negociar um preço excelente, explicou o Dr. Euclides, apontando para os valores no contrato. O proprietário está com problemas financeiros e precisa vender rapidamente. Com 2 milhões, a propriedade será sua, incluindo toda a mobília e equipamentos. Assinei os documentos com uma sensação de poder que nunca havia experimentado. Pela primeira vez na vida, tomava decisões importantes, sem precisar consultar ninguém. Nem marido, nem filho, ninguém. Era libertador. Quanto ao apartamento em Florianópolis, continuou o advogado, é uma cobertura de frente para o mar na Avenida Beira-Mar Norte. 3 quartos. Vista panorâmica,
prédio com segurança 24 horas. R$ 1.300.000, valor abaixo do mercado porque a proprietária está se mudando para o exterior. Mais uma assinatura. Mais uma realização de um sonho antigo. Sempre desejei ter um lugar à beira-mar, onde pudesse acordar com o som das ondas e o cheiro de maresia. E, finalmente, o projeto para o Centro Comunitário Novos Caminhos. Dr. Euclides ajustou os óculos, seu tom de voz demonstrando admiração. R$ 2 milhões para a construção de uma nova ala educacional, com laboratórios, biblioteca e bolsas de estudo para jovens carentes. A senhora será a maior benfeitora da instituição em toda a sua história. Esse era talvez o documento que mais me emocionava. Não apenas por ajudar quem precisava, mas porque representava um contraponto perfeito à atitude egoísta do meu filho. Enquanto ele negava R$ 80 à própria mãe, eu destinaria milhões para ajudar desconhecidos. A ironia era deliciosa. E quanto ao fundo educacional para meu neto? Perguntei, lembrando da única pessoa daquela família que demonstrava afeto genuíno. Está tudo preparado. R$ 1 milhão em investimentos de longo prazo, com rendimentos mensais que só poderão ser acessados por Guilherme quando completar 21 anos. Até lá, o valor principal continuará rendendo. Quando ele puder utilizá-lo, provavelmente estará próximo de R$ 1,5 milhão. Sorri, imaginando a cara de Guilherme ao descobrir que teria seu futuro garantido, independente dos pais. Um futuro que Renato e Patrícia não poderiam tocar ou controlar. Perfeito, doutor. Podemos prosseguir com tudo imediatamente. Quero que as aquisições sejam feitas em nome de empresas diferentes, para não levantar suspeitas. Use nomes genéricos, sem qualquer conexão comigo. Dr. Euclides assentiu, apreciando minha estratégia. A senhora deveria ter sido advogada, Dona Clotilde. Tem um talento nato para planejar. Saí do escritório naquela tarde com um sentimento misto de satisfação e melancolia. Estava realizando sonhos, ajudando pessoas necessitadas, garantindo o futuro do meu neto. Tudo isso era maravilhoso, mas o fazia motivada por uma profunda decepção com meu único filho. Que tipo de mãe precisa montar um esquema elaborado para ensinar valores básicos de humanidade a um homem adulto? No caminho para casa, passei pela Praça das Acácias, meu refúgio cotidiano. Sentei-me no banco de sempre, observando as crianças brincando no coreto e os idosos jogando damas nas mesas de concreto. Foi ali que percebi que estava sendo observada. Seu Antenor Ribeiro, dono da livraria Páginas Soltas e meu vizinho há décadas, aproximava-se com um livro debaixo do braço. Dona Clotilde, que prazer encontrá-la nesta tarde ensolarada, cumprimentou ele, ajeitando o chapéu Panamá que raramente tirava da cabeça. Importa-se se eu me sentar? Indicei o espaço ao meu lado com um gesto. Antenor sempre fora um homem gentil e educado, viúvo há 15 anos, que conduzia sua livraria mais por amor aos livros do que por necessidade financeira. Nosso relacionamento sempre foi cordial, com conversas sobre literatura e ocasionais xícaras de café quando eu visitava sua loja em busca de novas leituras. Trouxe algo que talvez lhe interesse, disse ele, estendendo-me o livro. Era uma edição antiga de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Lembrei da senhora ao reler este livro recentemente. A história de um homem traído que retorna, irreconhecível e rico, para se vingar dos que o prejudicaram. Peguei o livro com cuidado, admirando a encadernação em couro desgastado pelo tempo. Era uma coincidência curiosa. Ou seria o destino me enviando um sinal? Obrigada, seu Antenor. É uma história fascinante, sobre justiça e consequências. Exatamente, concordou ele, seus olhos claros fixos nos meus com uma intensidade incomum. Sabe, Dona Clotilde, ouvi os rumores sobre sua herança. As notícias correm rápido numa cidade pequena. Temi momentaneamente que ele também fosse mais um interesseiro, atraído pela falsa notícia dos R$ 50.000. E devo dizer, continuou ele surpreendendo-me, que espero sinceramente que esse dinheiro lhe traga felicidade verdadeira, não apenas materialidades. A senhora merece isso, depois de tantos anos dedicados aos outros. Suas palavras pareciam sinceras,
desprovidas da ganância que eu vinha observando nos últimos dias. Senti uma onda de gratidão por aquele homem simples que, aparentemente, se importava comigo pelo que eu era, não pelo que possuía. O senhor é muito gentil, seu Antenor. E tem razão. Dinheiro sem propósito é apenas papel colorido. Pretendo usar cada centavo com sabedoria. Conversamos por mais alguns minutos sobre livros, o clima e as pequenas fofocas da cidade. Quando nos despedimos, ele beijou minha mão num gesto antiquado e cavalheiresco que me fez corar como uma adolescente. Era estranho sentir aquele tipo de emoção aos 68 anos, mas inexplicavelmente agradável. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Enquanto Renato e Patrícia intensificavam suas investidas, ligações diárias, visitas frequentes, presentes cada vez mais caros, eu dividia meu tempo entre manter a fachada da pequena herança e administrar secretamente os movimentos dos milhões verdadeiros. Uma manhã, recebi um telefonema inesperado. Era Arlete Peixoto, a assistente social do Centro Comunitário Novos Caminhos. Dona Clotilde? Aqui é Arlete, do Centro Comunitário. Desculpe incomodá-la, mas doutor, Euclides Pacheco me passou seu contato. Ele disse que a senhora gostaria de conhecer nosso trabalho mais de perto. Marquei um encontro para aquela mesma tarde. O centro comunitário ficava na periferia de Ribeirão das Flores, uma região simples onde as casas de alvenaria sem reboco contrastavam com a opulência do centro histórico. O prédio em si era modesto, uma construção de 2 andares com pintura desgastada e um pequeno pátio onde crianças brincavam sob a supervisão de monitores jovens. Arlete me recebeu na entrada, uma mulher de 40 anos com olhos inteligentes e um sorriso genuíno. Ela me conduziu por cada canto do lugar, explicando os projetos desenvolvidos, aulas de reforço escolar, oficinas profissionalizantes, atendimento psicológico, distribuição de cestas básicas. Atendemos cerca de 200 famílias da região, explicou ela enquanto visitávamos uma sala onde adolescentes aprendiam informática em computadores defasados. Fazemos o possível com os poucos recursos que temos, mas sempre falta algo. Observei as expressões concentradas daqueles jovens, muitos provavelmente da mesma idade de Guilherme, mas com oportunidades infinitamente menores. Como seria diferente a vida deles se tivessem acesso a ferramentas adequadas, a uma educação de qualidade, a um ambiente propício ao desenvolvimento? Arlete, quero fazer uma doação substancial para o centro, anunciei, tomando uma decisão instantânea. Não apenas dinheiro, mas um projeto completo. Uma nova ala educacional, com equipamentos modernos, biblioteca e um programa de bolsas de estudo. A assistente social me olhou incrédula, como se não tivesse compreendido corretamente minhas palavras. Dona Clotilde, isso seria extraordinário, mas estamos falando de um investimento enorme. Tem certeza? Absoluta, respondi, sentindo uma certeza inabalável. Já conversei com o Dr. Euclides sobre os detalhes legais. Serão 2 milhões de reais. Administrados por uma fundação que criaremos especificamente para esse fim. Arlete cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando em seus olhos. A senhora não imagina o impacto que isso terá. Quantas vidas serão transformadas? Saí do centro comunitário naquele fim de tarde com o coração mais leve do que estivera em semanas. Ali estava um propósito real para parte da minha fortuna. Não apenas uma lição para meu filho ingrato, mas um legado verdadeiro, que sobreviveria muito além da minha existência. Na semana seguinte, visitei secretamente o sítio Águas Claras com o Dr. Euclides. Percorremos cada metro quadrado da propriedade, planejando as reformas necessárias para transformá-la na pousada dos meus sonhos. O casarão principal mantinha a arquitetura colonial original, com amplas varandas e pé direito alto. Imaginei como seria receber hóspedes ali, criar um ambiente acolhedor onde pessoas pudessem descansar longe da agitação urbana. Precisaremos de uma equipe de confiança para a reforma, comentei com o advogado enquanto caminhávamos pela margem do lago natural que embelezava a propriedade. Pessoas que não espalhem por aí que sou a nova proprietária. Já pensei nisso, respondeu ele. Contratei uma empresa de Belo Horizonte. Ninguém daqui saberá que a senhora está por trás do projeto. Enquanto isso, em casa,
A farsa da pequena herança continuava. Renato ligava diariamente, sempre com alguma desculpa para mencionar investimentos, planos futuros ou, invariavelmente, o testamento que eu havia mencionado. Patrícia passou a me enviar catálogos de spas e resorts, sugerindo que eu aproveitasse a vida com meus novos recursos. O cinismo era tão evidente que, não fosse pela dor emocional envolvida, seria quase cômico. Em uma tarde particularmente ensolarada, recebi uma visita inesperada. Guilherme apareceu sozinho no casarão do Sarmento, sem os pais, com a mochila escolar nas costas e uma expressão hesitante. "Vó, posso entrar?" perguntou ele, parado no portão, os dedos nervosamente tamborilando nas grades de ferro. "Claro, meu querido! Que surpresa boa!" exclamei, genuinamente feliz em vê-lo. "Seus pais sabem que você está aqui?" Ele balançou a cabeça negativamente enquanto entrava. "Saí direto da escola. Precisava conversar com a senhora. A sós." Sentamos na varanda dos fundos, onde Josefa nos serviu limonada gelada e biscoitos caseiros. Guilherme parecia inquieto, evitando meu olhar, como se reunisse coragem para algo importante. "Vó, começou ele, respirando fundo. "Eu sei o que meus pais estão fazendo. Como eles mudaram depois que souberam da sua herança. E queria pedir desculpas." Sua sinceridade me pegou desprevenida. Era difícil lembrar que aquele jovem sensível e consciente era filho de Renato e Patrícia. "Você não tem nada pelo que se desculpar, meu amor. As ações dos seus pais não são sua responsabilidade." "Mas é tão nojento", desabafou ele, finalmente olhando nos meus olhos. "Eles nem disfarçam em casa. Ficam falando sobre como vão convencer a senhora a deixar tudo para eles no testamento. Como você está velha demais para aproveitar tanto dinheiro." Ele fez aspas no ar, imitando o tom de voz da mãe. Senti uma pontada de tristeza. Não por mim, mas por Guilherme. Obrigado a conviver com aquele ambiente tóxico. "E tem mais", continuou ele, baixando a voz como se temesse ser ouvido. "Ouvi meu pai falando ao telefone sobre interditar a senhora. Ele disse algo sobre incapacidade de administrar os próprios bens e demência senil. Aquilo sim era um novo nível de baixeza. Meu próprio filho planejava me declarar incapaz, tomar controle sobre meus bens. A revelação deveria ter me chocado, mas estranhamente apenas confirmou que eu estava no caminho certo com meu plano. Obrigada por me avisar, Guilherme. É importante que eu saiba disso. A senhora não está brava? Ou assustada?" Sorri, alcançando suas mãos sobre a mesa. "Não, querido. Digamos apenas que sua avó tem alguns truques na manga. Coisas que seus pais nem imaginam." Passamos o resto da tarde conversando sobre seus estudos, seus sonhos para o futuro. Guilherme queria cursar medicina, especializar-se em geriatria. "Para cuidar de idosos como a senhora", explicou ele, sem saber que eu já havia garantido que esse sonho se realizaria, independente da vontade dos pais. Quando ele se despediu, prometi guardar segredo sobre nossa conversa. "Isso fica entre nós, está bem? E não se preocupe comigo. Estou mais forte e mais esperta do que pareço." Naquela noite, sentada na varanda enquanto observava as estrelas, percebi que meu plano precisava ser acelerado. Se Renato já falava em interdição, não podia perder tempo. Liguei para Dr. Euclides, mesmo sendo tarde, e relatei o que havia descoberto. "Precisamos agir mais rápido", concluí. "Quero tudo finalizado em 1 mês, não 6 como havíamos planejado. A revelação precisa acontecer antes que ele tente qualquer coisa legal contra mim. Compreendo sua preocupação, Dona Clotilde. Vou acelerar todos os processos. E não se preocupe, temos provas mais que suficientes da sua sanidade mental. Nenhum juiz aceitaria um pedido de interdição sem fundamentos concretos." Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma rotina frenética de preparativos. Visitas secretas ao sítio Águas Claras para acompanhar as reformas. Reuniões com Arlete para estruturar o projeto do centro comunitário. Uma viagem relâmpago a Florianópolis, disfarçada como consulta médica, para finalizar a compra do apartamento à beira-mar. E, claro, a continuação da farsa para Renato e Patrícia. Deixei escapar mais detalhes sobre o suposto testamento, mencionando valores específicos,
alimentando a ganância crescente do casal. Era como lançar iscas para um peixe faminto. Eles mordiam cada uma delas com voracidade, sem perceber o anzol oculto. O plano estava tomando forma rapidamente, cada peça se encaixando perfeitamente no quebra-cabeça que eu havia desenhado. Em breve, muito breve, a cortina se ergueria e a verdadeira peça começaria. Uma performance que Ribeirão das Flores jamais esqueceria, estrelada por uma protagonista improvável. Uma senhora de 68 anos que todos subestimaram. Enquanto fechava as janelas do casarão naquela noite, sorri para meu reflexo no espelho do corredor. Não via mais apenas a dona Clotilde, a mãe dedicada, a empresária aposentada. Via uma mulher determinada, astuta, capaz de arquitetar um plano digno do Conde de Monte Cristo. Nunca, sua velha pobre. Vá passar fome. As palavras cruéis de Renato ainda ecoavam na minha mente, mas agora não traziam apenas dor. Traziam também a certeza de que a justiça seria feita, não pela mão do destino, mas pela minha própria mão. Uma justiça elaborada com a paciência de quem passou décadas colocando os outros em primeiro lugar e, finalmente, decidiu priorizar a verdade, a dignidade e o respeito que merecia. Faltava exatamente uma semana para o aniversário de Renato. Sentada na biblioteca do Casarão do Sarmento, revisava cada detalhe do meu plano enquanto a chuva fina de outono tamborilava nas janelas. Na mesa de jacarandá à minha frente, espalhei documentos, contratos e fotografias, evidências concretas do império secreto que construí nos últimos meses. Era hora de organizar a grande revelação. Josefa, poderia vir aqui um momento? Chamei, elevando a voz o suficiente para ser ouvida na cozinha. Minha fiel empregada apareceu em segundos, as mãos ainda úmidas de lavar a louça do café da manhã. Em todos esses meses, ela foi minha cúmplice silenciosa, guardando segredos e ajudando a manter a fachada da pequena herança, enquanto os milhões verdadeiros eram estrategicamente movimentados. Preciso que entregue pessoalmente estes convites para a festa de aniversário de Renato, expliquei, entregando-lhe um maço de envelopes cor de marfim, selados com cera vermelha e o monograma da família. São para pessoas específicas, cujos nomes estão nas costas de cada envelope. E nada de entregar tudo para a Lourdes do salão distribuir, como da última vez. Isto é importante demais para arriscar fofocas antecipadas. Josefa assentiu solenemente, compreendendo a seriedade da missão. Pode deixar, dona Clotilde. Entregarei cada um pessoalmente, sem comentar com ninguém. Ela sabia parcialmente do meu plano, o suficiente para ajudar, mas não o bastante para que sua expressão nos encontros com Renato entregasse o que estava por vir. Algumas surpresas precisavam permanecer surpresas até mesmo para meus aliados mais próximos. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Dr. Euclides, com notícias importantes. Dona Clotilde, bom dia. Tenho atualizações sobre nossos assuntos pendentes. Sempre cauteloso, mesmo ao telefone. Uma qualidade que apreciava em meu advogado. Pode falar, doutor. Estou sozinha na biblioteca. Os documentos da Fundação para o Centro Comunitário foram aprovados. A partir de hoje, a Fundação Sarmento existe oficialmente, com a senhora como presidente do conselho e Arlete Peixoto como diretora executiva. Sorri, satisfeita. Aquela era uma peça fundamental do quebra-cabeça. Não apenas pelo bem que faria, mas pelo simbolismo que carregava. Enquanto meu filho me negava R$ 80 para a comida, eu destinava milhões para alimentar e educar centenas de desconhecidos. Excelente. E quanto ao outro assunto? Também resolvido. A gravação foi aprimorada em estúdio profissional. Agora, a voz do seu filho está perfeitamente audível, sem ruídos de fundo. A gravação. Minha prova de ouro. No dia em que Renato me mandou passar fome, instintivamente ativei a gravação de chamadas no meu celular, um recurso que Guilherme havia instalado meses antes para me proteger de golpistas. Nunca imaginei que usaria para documentar a crueldade do meu próprio filho. Perfeito. E o vídeo de apresentação para a festa? Finalizado ontem. A produtora entregará o pendrive amanhã no meu escritório. Devo dizer, dona Clotilde, que ficou impressionante. Uma verdadeira crônica visual da sua trajetória até aqui, culminando com... com a revelação. Após desligar,
Voltei minha atenção para o convite que reservara para mim mesma. Diferente dos outros, este continha instruções detalhadas sobre meu papel naquela noite. Cada palavra, cada gesto, cada momento foi meticulosamente planejado. Não por vingança mesquinha, como talvez alguns pensassem, mas por justiça, por verdade, por dignidade. Os dias que antecederam a festa foram um turbilhão de atividades. Renato, obviamente, achou estranho que sua mãe insistisse em organizar e pagar por sua celebração de aniversário de 43 anos. "Mãe, não precisa se preocupar com isso", argumentou ele ao telefone, claramente desconfortável. Patrícia já estava planejando um jantar em casa, algo simples, só família mesmo. "Bobagem, filho. Faz tanto tempo que não recebo seus amigos no casarão. Será uma alegria para mim." Minha voz transbordava falsa doçura. "Além disso, estou com aquele dinheirinho da herança parado no banco. Que melhor maneira de usá-lo do que celebrando meu único filho?" A menção ao dinheirinho foi suficiente para silenciar qualquer objeção. Como previsto, Renato aceitou prontamente, provavelmente imaginando que uma festa em grande estilo aumentaria suas chances de figurar com destaque no tal testamento que eu vinha mencionando. Na véspera do grande dia, recebi uma visita inesperada. Seu antenor apareceu no portão do casarão ao entardecer, segurando um embrulho de papel pardo. "Espero não estar incomodando, Dona Clotilde", disse ele, o chapéu panamá nas mãos, revelando os cabelos grisalhos impecavelmente penteados. "Soube da festa de amanhã e queria trazer um presente antecipado. Não poderei comparecer, infelizmente. Minha irmã de Ouro Preto está doente e preciso visitá-la. Convidei-o a entrar e nos sentamos na varanda frontal, onde Josefa nos serviu café recém-coado e pão de queijo ainda quente. Havia algo reconfortante na presença de Antenor, uma tranquilidade, uma autenticidade que contrastava drasticamente com a falsidade que eu vinha enfrentando. "É um presente simples", explicou ele, empurrando delicadamente o embrulho em minha direção. "Espero que aprecie." Desfiz o papel com cuidado, revelando uma edição antiga, possivelmente de colecionador, de A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. "É uma primeira edição brasileira de 1897, explicou ele, observando minha expressão surpresa. "Encontrei-a há anos num sebo em São Paulo e guardei para alguém especial. Alguém que compreendesse a beleza das coisas antigas, das histórias que transcendem o tempo." Fiquei genuinamente emocionada, não pelo valor material do livro, que certamente não era pequeno, mas pelo gesto, pela sinceridade por trás dele. Antenor, isto é, busquei palavras adequadas, em vão. Não sei como agradecer. Não há o que agradecer. Apenas prometa que lerá quando tudo isso acabar. "Isso?" Ele sorriu enigmaticamente, os olhos claros brilhando de compreensão. "As transformações pelas quais a senhora está passando. As decisões difíceis. Os novos caminhos." Por um momento, temi que ele tivesse descoberto meu plano, mas havia algo em sua expressão. Não julgamento, mas compreensão. Como se, de alguma forma misteriosa, ele soubesse exatamente o que eu enfrentava e apoiasse silenciosamente minhas escolhas. "Prometo", respondi, segurando o livro contra o peito. Conversamos por mais algum tempo sobre assuntos leves. O clima, as novidades da cidade, os livros recém-chegados à livraria. Quando ele se despediu, beijando formalmente minha mão como de costume, senti uma pontada de nostalgia por algo que nunca realmente existiu. Uma conexão, uma possibilidade, um caminho não trilhado. "Boa sorte amanhã, Dona Clotilde", foram suas palavras finais antes de caminhar rumo ao portão. "Lembre-se, às vezes precisamos perder algo para descobrir o que realmente importa." Fiquei observando sua silhueta desaparecer na rua já envolta pela penumbra do anoitecer, perguntando-me se realmente havia mensagens ocultas em suas palavras ou se eu apenas projetava nele a sabedoria que buscava naquele momento. O grande dia amanheceu com um céu surpreendentemente azul, considerando que estávamos no auge do outono em Minas Gerais. Acordei antes do sol, após uma noite de sono inquieto povoada por sonhos confusos, onde Renato criança me pedia colo enquanto Renato adulto gargalhava de minhas súplicas por ajuda.
Sentei-me na beira da cama, os pés descalços tocando o piso frio de tábuas corridas, e respirei profundamente. Era hoje. Não havia mais volta. O plano que arquitetei durante meses seria finalmente executado, expondo verdades dolorosas e redesenhando para sempre os contornos da família Sarmento. Permiti-me um momento de nostalgia, percorrendo os corredores silenciosos do casarão nas primeiras horas da manhã. Toquei as paredes, os móveis, as fotografias antigas. Aquele lugar guardava tantas memórias, algumas doces, outras amargas, todas parte da tapeçaria que compunha minha existência. Em breve, uma nova página seria virada. Nada mais seria como antes. O dia transcorreu numa sequência frenética de preparativos. A empresa de buffet chegou pontualmente às 10 da manhã, transformando a cozinha em território estrangeiro para Josefa, que observava desconfiada os chefes de avental branco manuseando panelas e ingredientes exóticos. A decoração, elegante e discreta, destacava elementos da história familiar. Fotografias antigas em porta-retratos de prata, flores que remetiam ao jardim onde Renato brincava na infância, detalhes sutis que contavam uma história de amor maternal transformada em decepção. Às 4 da tarde, recebi a visita de Dr. Euclides, que trouxe consigo uma pasta contendo os últimos documentos necessários para a noite. "Está tudo aqui, Dona Clotilde", explicou ele, abrindo a pasta sobre a escrivaninha do escritório. O vídeo, a gravação em áudio, as cópias do testamento verdadeiro, os contratos de doação para o centro comunitário, as escrituras das propriedades, tudo. Examinei cada papel cuidadosamente, assinando onde necessário. "E quanto à outra parte?" perguntei, referindo-me ao elemento surpresa que havia acrescentado ao plano na última semana. "Também resolvida. Entreguei pessoalmente ao cartório ontem e já foi registrado. É completamente legal e irrevogável." Respirei aliviada. Mesmo após tantos anos de convívio, Dr. Euclides ainda me surpreendia com sua eficiência. "Obrigada, doutor, por tudo. Não apenas pelos serviços profissionais, mas por acreditar nesta loucura." "Não é loucura, Dona Clotilde", respondeu ele, ajustando os óculos com gesto habitual. "É justiça. E justiça nunca é loucura." Às 6 da tarde, subi para me arrumar. Escolhi cuidadosamente um vestido azul petróleo, elegante sem ser extravagante, complementado por um colar de pérolas que pertencera à minha mãe e usava apenas em ocasiões especiais. Deixei que Josefa arrumasse meus cabelos brancos num coque simples, adornado por um pente de madrepérola. Ao me olhar no espelho, vi não apenas Clotilde Sarmento, a mãe e a avó, mas uma mulher que finalmente tomava as rédeas do próprio destino, que decidia, após décadas priorizando os outros, colocar a verdade e a dignidade acima das aparências e convenções sociais. Os primeiros convidados começaram a chegar às 7h30. Recebi-os no hall de entrada, observando suas expressões de admiração diante da transformação do casarão. Muitos não o visitavam há anos e comentavam sobre como eu havia preservado sua beleza clássica. Mal sabiam eles que, em breve, aquele lugar deixaria de me pertencer, parte de uma decisão consciente de recomeçar em outro ambiente, livre das amarras do passado. Renato, Patrícia e Guilherme chegaram pontualmente às 8, como solicitado. Meu filho vestia um terno escuro que realçava os primeiros fios grisalhos nas têmporas. Patrícia exibia um vestido vermelho decotado, ostensivamente caro, contrastando com a discrição dos demais convidados. Guilherme, desconfortável em trajes formais, parecia aliviado ao me avistar no meio da pequena multidão. "Mãe, está tudo maravilhoso", comentou Renato, beijando-me levemente na bochecha, seu perfume caro invadindo minhas narinas. "Não precisava de tanto." "É claro que precisava, filho. Afinal, não é todo dia que meu único filho completa 43 anos, respondi, segurando suas mãos entre as minhas. "Esta noite será inesquecível, prometo." Ele sorriu, sem imaginar o verdadeiro significado por trás das minhas palavras. A festa transcorreu como planejado durante a primeira hora. Drinks foram servidos, conversas fluíram, música ambiente preencheu os espaços vazios. Observei cuidadosamente cada interação de Renato.
Como ele se gabava do último empreendimento imobiliário para os amigos. Como sorria condescendente quando alguém mencionava minha sorte com a herança. Como sussurrava ocasionalmente com Patrícia, ambos lançando olhares calculistas em minha direção. Às 9 horas em ponto, conforme planejado, pedi a atenção de todos. O burburinho cessou gradualmente enquanto eu me posicionava ao pé da escadaria principal, um lugar que naturalmente atraía todos os olhares. Queridos amigos e familiares, comecei, minha voz surpreendentemente firme. Estamos reunidos esta noite para celebrar o aniversário do meu filho, Renato Sarmento, 43 anos de vida, quase metade do tempo que passei neste mundo. Sorrisos educados, taças erguidas em sua direção. Renato, ao lado de Patrícia, fez um gesto de agradecimento, claramente esperando apenas um breve discurso maternal antes de voltar às conversas e celebrações. Como muitos de vocês sabem, recebi recentemente uma pequena herança, R$50 mil, de uma tia distante. Notei olhares trocados entre os convidados. O boato da herança havia, como planejado, se espalhado por toda Ribeirão das Flores. O que vocês não sabem, continuei, pausando dramaticamente, é que este não é o valor real. O silêncio se intensificou. Renato endireitou a postura subitamente alerta. A verdade, meus amigos, é que a herança que recebi não foi de R$50 mil, mas de 8 milhões. Um murmúrio coletivo de espanto percorreu a sala. Vi os olhos de Patrícia se arregalarem, sua mão apertando involuntariamente o braço de Renato. Decidi manter o valor real em segredo por um tempo, para observar, para aprender, para testar. Fiz um gesto discreto para Josefa, que acionou um controle remoto. As luzes diminuíram e uma tela desceu automaticamente de um compartimento oculto no teto. A tecnologia havia sido instalada secretamente na semana anterior, especificamente para este momento. Antes de revelar o que descobri, gostaria de compartilhar algo com vocês. A tela iluminou-se com a imagem do meu celular. Um registro de chamada. A data claramente visível. Exatamente um dia antes do boato sobre a herança começar a circular. Esta é uma gravação de uma conversa que tive com meu filho há alguns meses. Acionei o play. A sala mergulhou em silêncio absoluto enquanto minha voz embargada preenchia o ambiente. Filho, aconteceu um imprevisto este mês. A aposentadoria atrasou e estou sem dinheiro para comprar comida para o fim de semana. Será que você poderia me emprestar uns R$80? Eu devolvo assim que o pagamento cair. E então, a voz de Renato, ampliada pelos alto-falantes, cortou o ar como uma navalha. Nunca, sua velha pobre, vá passar fome. Sempre te falei para economizar, para não dar dinheiro para aquelas suas amigas aproveitadoras, mas você nunca me ouve. Agora quer que eu resolva seus problemas? Estou ocupado demais para lidar com suas crises. Ofegos de choque ecoaram pela sala. Vi rostos contorcidos em expressões de desaprovação voltados para Renato, que empalidecia visivelmente, os olhos fixos na tela como se enfrentasse um pesadelo materializado. Imaginem minha surpresa. Continuei quando o áudio terminou, ao descobrir que meu próprio filho, aquele que criei com tanto amor, seria capaz de negar R$80 para que sua mãe pudesse comer. Renato deu um passo à frente, o rosto agora vermelho de vergonha e raiva. Mãe, isso está completamente fora de contexto. Eu estava sob pressão. Tínhamos acabado de perder um contrato importante e... Silêncio! Minha voz elevou-se, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Agora é minha vez de falar, Renato. Você já teve oportunidades suficientes para demonstrar seu caráter e escolheu fazer isso da pior forma possível. Retomando a compostura, voltei-me para os demais convidados. Esta noite não é apenas sobre expor a crueldade do meu filho. É sobre consequências, sobre justiça, sobre legados verdadeiros. A apresentação continuou com imagens do sítio Águas Claras, agora transformado em uma luxuosa pousada, do apartamento em Florianópolis, do projeto arquitetônico da nova ala do Centro Comunitário Novos Caminhos e, finalmente, do fundo educacional criado para Guilherme. Nos últimos meses, enquanto meu filho e sua esposa intensificavam suas visitas e atenções, motivados apenas pela expectativa de herdar meus supostos
R$ 50.000, investi metade da minha verdadeira fortuna nestas propriedades e projetos. A outra metade será distribuída da seguinte forma. Dr. Euclides aproximou-se, entregando-me uma pasta de documentos. 2 milhões para a Fundação Sarmento, que administrará o Centro Comunitário Novos Caminhos. 1 milhão para meu neto Guilherme, disponível quando completar 21 anos. 500 mil para meu sobrinho Cristiano, que sempre me visitou nos feriados, sem interesse material. 200 mil para Josefa, minha fiel companheira por décadas. Fiz uma pausa, encarando diretamente Renato e Patrícia. Para vocês dois, deixo isto. Josefa aproximou-se, carregando uma cesta básica embrulhada em celofane transparente, amarrada com um laço vermelho. Uma cesta básica mensal será entregue em seu apartamento de luxo, para que nunca passem fome. E esta escritura, continuei, retirando um envelope da pasta, de uma pequena casa nos fundos do sítio Águas Claras. Um teto sobre suas cabeças, caso um dia precisem. Patrícia deixou escapar um som estrangulado, meio soluço, meio indignação. Renato permanecia petrificado, como se não conseguisse processar completamente o que estava acontecendo. E, finalmente, conclui. Amanhã partirei para uma viagem pelo mundo. Algo que sempre sonhei fazer. Venderei este casarão com todas suas memórias, boas e más. Quando retornar, em alguns meses, será para administrar minha pousada e ajudar no centro comunitário. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Foi Guilherme quem finalmente o quebrou, aproximando-se timidamente. Vó, sua voz embargada de emoção. Eu não sabia de nada disso. Do fundo, da viagem, de tudo. Eu sei, querido. Respondi suavemente, abraçando-o. Você foi a única luz genuína nessa escuridão toda. Olhei uma última vez para Renato, buscando talvez um lampejo de arrependimento, de compreensão. O que encontrei foi apenas raiva contida e cálculo, provavelmente já planejando como contestar juridicamente minha decisão. Dr. Euclides distribuirá cópias de todos os documentos legais, anunciei para a sala. Tudo foi meticulosamente preparado e é legalmente inatacável. Esta festa, concluí, não celebra apenas um aniversário, mas um renascimento, o meu. Naquela noite, enquanto os convidados se dispersavam em meio a sussurros escandalizados, enquanto Renato e Patrícia saíam abruptamente sem despedidas, enquanto o casarão do Sarmento gradualmente silenciava após a tempestade social que provoquei, sentei-me novamente na varanda dos fundos, observando as estrelas. Não havia arrependimento em meu coração, apenas uma estranha paz. A paz de quem finalmente se liberta de correntes invisíveis forjadas por expectativas, convenções e falso amor. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida que, aos 68 anos, apenas começava. O amanhecer seguinte à festa de revelação trouxe consigo uma sensação que há muito não experimentava: liberdade. Acordei antes do sol, com as malas já prontas ao lado da cama. Meu voo para Lisboa partiria às 14h, mas quis aproveitar essas últimas horas no casarão do Sarmento, absorvendo memórias e despedindo-me silenciosamente de cada canto. Caminhei descalça pelos corredores ainda escuros, tocando as paredes de textura familiar, os móveis antigos que testemunharam décadas da minha vida. No quarto que foi de Renato durante a infância, parei por alguns minutos, observando as marcas na parede onde medíamos sua altura a cada aniversário. Tantas esperanças depositadas naquele menino de olhos vivos e sorrisos fáceis. Em que momento ele se transformou no adulto capaz de negar ajuda à própria mãe? Na cozinha, encontrei Josefa já desperta, preparando café como fazia todas as manhãs há 30 anos. Ao me ver, ela sorriu. Um sorriso diferente, livre da formalidade habitual que sempre mantivera, mesmo com nossa proximidade. A senhora conseguiu, Dona Clotilde, disse ela, servindo-me uma xícara fumegante. Fez justiça com as próprias mãos. Consegui, Josefa, mas não sinto o triunfo que imaginei, apenas paz. Sentamos juntas à mesa da cozinha, algo que raramente fazíamos.
compartilhando o silêncio confortável de quem ultrapassou juntas uma fronteira importante. Tem certeza que não quer que eu a acompanhe na viagem? Perguntou ela finalmente. Absoluta. Esta jornada preciso fazer sozinha. Além disso, alguém precisa ficar de olho na reforma do centro comunitário e na administração inicial da pousada. Sorri, alcançando suas mãos ásperas de décadas de trabalho doméstico. Mas quando eu voltar, terá um lugar especial para você no sítio Águas Claras. Não como empregada, mas como amiga, companheira, parte da família que escolhi ter. Seus olhos marejaram, mas ela rapidamente disfarçou, levantando-se para buscar mais café. Josefa nunca foi de demonstrar emoções abertamente. Talvez por isso nos entendêssemos tão bem. Às 8 da manhã, recebi uma ligação inesperada. O identificador de chamadas mostrava Guilherme. Atendi com o coração acelerado. Não imaginava que meu neto entraria em contato tão cedo após a tempestade da noite anterior. Vó? Sua voz soava hesitante, quase sussurrada. A senhora está bem? Estou sim, meu querido. E você? Mais ou menos. Posso passar aí antes da senhora viajar? Preciso conversar. 1 hora depois, Guilherme chegou ao casarão. Parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Olheiras profundas, postura curvada, a expressão de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Sentamos na varanda dos fundos, seu lugar favorito desde criança. O jardim exibia as últimas flores da estação, resistindo bravamente à chegada do inverno mineiro. Como foram as coisas em casa depois da festa? Perguntei diretamente, sem rodeios. Ele suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos num gesto idêntico ao que Renato fazia na mesma idade. Um inferno. Pai quebrou metade dos objetos da sala quando chegamos. Mãe chorou a noite toda, alternando entre xingar a senhora e planejar como contestar o testamento. Eles não dormiraram. Eu também não. Senti uma pontada de tristeza. Não por Renato ou Patrícia, mas por Guilherme, forçado a presenciar o pior dos pais. Sinto muito que tenha que passar por isso, disse sinceramente. Não sinta, respondeu ele, surpreendendo-me com a firmeza na voz. Eles colheram exatamente o que plantaram. Fez uma pausa, contemplando as montanhas que emolduravam o horizonte de Ribeirão das Flores. Na verdade, vim perguntar se posso ir com a senhora. A solicitação me pegou desprevenida. Como assim, Guilherme? Na viagem, pelo mundo. Sei que a senhora quer fazer isso sozinha, mas não aguento mais ficar naquela casa. E além disso, queria conhecer a senhora de verdade, sabe? A avó Clotilde, além da avó que faz bolo de chocolate e dá presentes no Natal. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Em todos os meus planos meticulosos, não havia considerado esta possibilidade. Ter meu neto como companheiro de jornada, conhecendo-o verdadeiramente, para além dos papéis familiares que interpretávamos. Seus pais nunca permitiriam, respondi pensativa. Já tenho 16 anos. Posso fazer um pedido judicial de emancipação. Dr. Euclides poderia ajudar. Tenho certeza. Havia determinação em seus olhos, a mesma que eu demonstrara ao planejar minha própria libertação. Além disso, depois de ontem, duvido que eles se importem muito com o que acontece comigo. Sou apenas uma lembrança constante do fracasso deles. Refleti por alguns instantes. A ideia era tentadora, mas carregada de complicações. Não é tão simples, Guilherme. Há questões legais. Sua escola. O processo de emancipação leva tempo. Então me deixe pelo menos passar férias com a senhora. 3 meses. No sítio Águas Claras ou no apartamento em Florianópolis. Longe deles. Sua insistência revelava o quanto a situação em casa havia se deteriorado. Renato não estava apenas destruindo o relacionamento com a mãe. Estava perdendo também o filho. Faremos o seguinte, propus finalmente. Vou seguir com minha viagem conforme planejado. Enquanto isso, doutor, Euclides analisará suas opções legais. Quando eu retornar em 3 meses, se ainda quiser se afastar dos seus pais, conversaremos sobre você vir morar comigo no sítio. A expressão dele iluminou-se com esperança. Algo que me lembrou dolorosamente o Renato criança, antes que o mundo o transformasse no homem que era hoje. Promete? Perguntou,
estendendo o mindinho como fazíamos em pactos quando ele era pequeno. Prometo, respondi, entrelaçando meu dedo enrugado ao dele. Nos abraçamos longamente na despedida. Havia tanto a dizer, mas as palavras pareciam insuficientes diante da profundidade dos sentimentos que compartilhávamos naquele momento. Cuide-se, vó, disse ele, finalmente, e traga muitas histórias da viagem. Trarei um diário completo, escrito especialmente para você, prometi. Após sua partida, terminei os últimos preparativos para a viagem. Doutor, Euclides chegaria em breve para me levar ao aeroporto em Belo Horizonte e finalizar alguns detalhes legais. Enquanto organizava documentos na escrivaninha do escritório, ouvi a campainha soar. Pensando ser o advogado chegando adiantado, fiquei surpresa ao encontrar Marli Duarte, minha amiga de infância, parada no portão. Não acreditei quando me contaram, disse ela sem cerimônias, enquanto entrava apressada. Tive que vir confirmar pessoalmente. Você realmente fez aquilo na festa? Fiz, respondi simplesmente. Cada palavra é verdade. Marli me estudou por alguns instantes, como se tentasse reconhecer a amiga de décadas na mulher determinada à sua frente. Dona da pousada Recanto Feliz, ela sempre fora meu oposto. Extrovertida, impulsiva, dona de opiniões fortes que expressava sem filtros. Toda a cidade está comentando, continuou ela, seguindo-me até a sala. Metade acha que você perdeu a cabeça. A outra metade está aplaudindo de pé. E você, Marli? Em qual metade está? Ela sorriu. Aquele sorriso largo que sempre iluminava seu rosto moreno marcado pelo tempo. Estou na metade que se pergunta por que não fui convidada para essa viagem pelo mundo. Depois de um espetáculo daqueles, você acha mesmo que vou deixar você se divertir sozinha? Não pude evitar rir. Era típico de Marli transformar até mesmo situações dramáticas em algo leve. Sério, Clotilde, continuou ela, num tom mais contido. Estou orgulhosa de você. Foi preciso coragem para fazer o que fez. E estou genuinamente magoada por não ter confiado em mim durante esses meses de planejamento. Desculpe por isso, respondi sinceramente. Mas precisava manter o círculo de confiança extremamente restrito. Quanto menos pessoas soubessem, menores as chances de Renato descobrir. Conversamos por mais algum tempo, atualizando-a sobre detalhes do meu plano que não foram revelados na festa. Quando mencionei a participação de seu antenor, os livros significativos, as conversas na Praça das Acácias, notei um brilho diferente em seus olhos. Então o velho livreiro finalmente tomou coragem? Comentou ela com um sorriso malicioso. Ele é apaixonado por você há pelo menos 2 décadas, sabia? Todo mundo na cidade percebe, menos você. Senti o rosto aquecer como não acontecia desde a adolescência. Não seja ridícula, Marli. Somos apenas amigos. Claro, claro. E por isso ele guarda primeiras edições raríssimas especialmente para você. E caminha casualmente pela praça exatamente nos horários em que você costuma estar lá. Antes que pudesse responder, o carro de Dr. Euclides estacionou em frente ao casarão. Era hora de partir. Marli me abraçou forte na despedida. Não se esqueça de enviar postais, exigiu. E volte logo. Ribeirão das Flores ficará muito sem graça sem você e o drama que carrega. O caminho até o aeroporto em Belo Horizonte durou quase 2 horas, durante as quais Dr. Euclides me atualizou sobre as repercussões legais da noite anterior. Como esperávamos, Renato já contatou um advogado, informou ele, manobrando habilmente pelas curvas da estrada que serpenteava entre montanhas. Estão explorando 2 linhas de ataque. Alegar que a senhora está mentalmente incapacitada ou que foi indevidamente influenciada por terceiros. Previsível, comentei, observando a paisagem familiar pela última vez em meses. E nossas defesas? Impenetráveis. Tenho laudos médicos de 3 especialistas diferentes atestando sua plena capacidade mental. Todos os documentos foram assinados com testemunhas qualificadas. As doações para o centro comunitário e o fundo de Guilherme são irrevogáveis. Quanto às propriedades, estão legalmente registradas em seu nome, com testamento já definido. Seu filho pode tentar, mas não conseguirá invalidar nada do que fizemos. Assenti, satisfeita. Não esperava menos da competência de Dr. Euclides.
E quanto ao pedido de Guilherme sobre a emancipação? O advogado ajustou os óculos pensativo. É um caso complexo. Normalmente, os tribunais favorecem a permanência de menores com os pais, a menos que haja evidências de maus tratos ou negligência. No entanto, considerando a idade de Guilherme e as circunstâncias excepcionais, fez uma pausa calculada. Digamos que temos chances razoáveis, especialmente se conseguirmos depoimentos sobre o ambiente tóxico em casa após a revelação da herança. Chegamos ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves com tempo de sobra. Após despachar minhas malas, 2 apenas, contendo o essencial para 3 meses de viagem, sentamos em um café para os últimos ajustes. Tem certeza que não quer que alguém a acompanhe? Perguntou o Dr. Euclides pela 3ª vez. Posso designar um assistente, apenas para garantir que tudo corra bem. Absoluta. Passei a vida inteira cuidando dos outros, doutor. Chegou a hora de descobrir quem sou quando estou sozinha, sem papéis predefinidos a desempenhar. Ele assentiu, respeitando minha decisão. Finalizamos os últimos detalhes práticos: comunicações regulares, a administração das propriedades em minha ausência, o monitoramento discreto das ações de Renato. Quando o anúncio do meu embarque soou pelos alto-falantes, senti uma súbita hesitação. Estava realmente pronta para deixar tudo para trás, mesmo que temporariamente? Para mergulhar no desconhecido aos 68 anos? Como se lesse meus pensamentos, Dr. Euclides sorriu gentilmente. Dona Clotilde, se conseguiu enfrentar seu próprio filho e revolucionar sua vida em poucos meses, tenho certeza que algumas capitais europeias não a assustarão. Retribuí o sorriso, reconfortada por suas palavras. Nos despedimos com um aperto de mão formal que evoluiu para um abraço breve, a primeira demonstração física de afeto em décadas de relacionamento profissional. Caminhando sozinha pelo corredor de embarque, senti uma leveza que não experimentava há anos. Cada passo me afastava do passado e me aproximava de um futuro que, pela primeira vez, era inteiramente moldado por minhas próprias escolhas. Lisboa me recebeu com sol e vento, uma combinação que parecia espelhar meu estado de espírito, caloroso, mas inquieto. Instalei-me num pequeno hotel no Chiado, área central da cidade, que escolhi pela proximidade aos principais pontos turísticos e pela atmosfera literária que cercava o bairro. Nos primeiros dias, limitei-me a caminhar sem rumo definido, absorvendo a cidade pelos sentidos. Os elétricos amarelos subindo ladeiras íngremes, o cheiro de sardinha assada emanando de restaurantes tradicionais, o leve sabor salgado no ar, trazido pelo Tejo, os azulejos coloridos adornando fachadas centenárias. Tudo me encantava com sua autenticidade despretensiosa. Foi durante um desses passeios, sentada num banco de praça contemplando a movimentação urbana, que escrevi a primeira entrada no diário prometido a Guilherme. Lisboa, dia 3. Querido Neto, existem lugares no mundo que parecem existir em outra dimensão do tempo. Lugares onde o ontem e o hoje convivem sem conflitos. Esta cidade é assim, antiga e moderna, tradicional e inovadora, melancólica e vibrante. Talvez por isso me sinto tão à vontade aqui. Aos 68 anos, também sou um paradoxo ambulante. Carrego o peso das experiências passadas, mas me sinto mais jovem e livre do que nunca. A cada novo destino, Madrid, Barcelona, Roma, Atenas, acrescentava páginas ao diário, não apenas descrevendo os lugares visitados, mas compartilhando reflexões sobre a vida, escolhas, arrependimentos e esperanças. Escrever para Guilherme tornou-se um ritual diário, uma âncora que me conectava às minhas raízes enquanto explorava novos horizontes. Em Florença, completando 2 meses de jornada, recebi uma ligação surpreendente de Josefa. Dona Clotilde, desculpe incomodar, mas achei que deveria saber. Seu antenor sofreu um pequeno acidente. Nada grave. Apressou-se em acrescentar ao ouvir minha exclamação preocupada. Escorregou na escada da livraria e fraturou o tornozelo. Está em casa, recuperando-se bem, mas um pouco solitário. Pensei que talvez quisesse ligar para ele.
Algo em sua voz sugeria que havia mais na história do que um simples relato sobre o acidente de um conhecido. Conhecendo Josefa há tantos anos, reconheci o tom que usava quando tentava, discretamente, me empurrar para alguma direção específica. "E como você ficou sabendo disso, Josefa?" Perguntei desconfiada. Uma hesitação breve. "Tenho passado na livraria ocasionalmente, para comprar livros para o centro comunitário. O Sr. Antenor sempre pergunta pela senhora, sabe? Parece sentir sua falta." Após desligar, fiquei contemplando o celular por longos minutos, lembrando das insinuações de Marli sobre os sentimentos de Antenor. Seria possível? E mais importante, o que eu sentia em relação a isso? Aos 68 anos, a ideia de romance parecia simultaneamente absurda e fascinante. Depois da decepção com Renato, havia erguido muros ao redor do coração, concentrando-me apenas na justiça que precisava ser feita. Não havia espaço para outros sentimentos. Ou havia? No dia seguinte, mandei entregar na casa de Antenor uma edição rara de Amor em Tempo de Cólera, de Gabriel Garcia Marques, que encontrei num antiquário florentino. Na dedicatória, escrevi apenas: "Para quando o tempo não for mais obstáculo." Nas semanas seguintes, segui viagem para Paris, Amsterdã e finalmente Londres. Meu último destino antes de retornar ao Brasil. Foi na capital inglesa, caminhando pelos jardins de Kew em uma tarde outonal, que tomei uma decisão que mudaria o curso do meu retorno. 3 meses depois da noite que revolucionou minha vida, desembarquei no Aeroporto Internacional de Confins. Não como Clotilde Sarmento, a mãe traída, a vingadora calculista, mas como uma mulher renovada, dona do próprio destino, pronta para o próximo capítulo. Dr. Euclides me aguardava no desembarque, pontual como sempre. Ao seu lado, para minha surpresa, estavam Guilherme, Josefa e... Meu coração acelerou involuntariamente. Antenor, apoiado em uma bengala, seu inseparável chapéu panamá nas mãos. "Bem-vinda de volta, Dona Clotilde", disse o advogado, tomando minha bagagem de mão. "Ou devo dizer, bem-vinda ao seu novo começo." Sorri, abraçando cada um deles, demorando-me um pouco mais em Antenor, cuja fragilidade temporária despertava em mim um instinto protetor que pensei ter reservado apenas para Guilherme. "Como está o tornozelo?" Perguntei baixinho enquanto caminhávamos para o estacionamento. "Melhorando a cada dia", respondeu ele, seus olhos claros brilhando com algo além da dor física. Especialmente agora. No carro, durante o trajeto para Ribeirão das Flores, fui atualizada sobre os acontecimentos dos últimos meses. O Centro Comunitário Novos Caminhos havia inaugurado a nova ala educacional, nomeada Pavilhão Clotilde Sarmento, para meu embaraço e secreta satisfação. A pousada Águas Claras estava pronta para receber os primeiros hóspedes, com reservas já confirmadas para os próximos 2 meses. "E quanto a Renato?" Perguntei finalmente, abordando o assunto que todos evitavam. Dr. Euclides pigarreou, desconfortável. Ele tentou contestar judicialmente suas decisões como previmos, sem sucesso, obviamente. Também tentou vender a casa nos fundos do sítio, mas foi impedido pelas cláusulas contratuais que estabelecemos. Atualmente, segundo informações que recebi, enfrenta dificuldades financeiras consideráveis. Parece que fez investimentos arriscados tentando recuperar rapidamente o que acreditava ter perdido com a herança. Assenti, absorvendo a informação sem o prazer vingativo que talvez esperasse sentir. Apenas uma triste confirmação de que meu filho jamais aprenderia a lição sobre o verdadeiro valor das coisas. "E quanto ao seu pedido, Guilherme?" Virei-me para meu neto, que observava a paisagem pela janela do carro. Um sorriso iluminou seu rosto jovem. "Dr. Euclides é incrível, vó. Conseguiu um acordo de guarda compartilhada. Fico com a senhora durante a semana e com meus pais nos finais de semana. Pelo menos até completar 18 anos, quando poderei decidir definitivamente." A notícia me encheu de uma alegria que não esperava sentir novamente. Ter Guilherme por perto, ajudá-lo a navegar pelos anos formativos da adolescência, era uma segunda chance que o destino me concedia. Quando finalmente chegamos a Ribeirão das Flores, pedi que Dr. Euclides não me levasse diretamente ao sítio Águas Claras, mas fizesse um desvio pelo centro da cidade.
queria ver o casarão do Sarmento uma última vez. Parado em frente ao portão de ferro trabalhado, observei a fachada imponente da casa que abrigou tantos capítulos da minha vida. Estava bem cuidada. O novo proprietário, um médico aposentado de Belo Horizonte, havia respeitado a arquitetura original enquanto modernizava discretamente alguns aspectos. "Sente falta?" perguntou Antenor, que insistiu em me acompanhar, apesar da dificuldade em caminhar com a bengala. "Não do lugar em si", respondi honestamente, "mas de quem eu era quando vivia ali, da mãe que acreditava ter criado um filho melhor, da mulher que colocava os outros sempre em primeiro lugar." Ele assentiu compreensivo. "Sabe o que Gabriel Garcia Marques diz em Amor em Tempo de Cólera? A sabedoria nos chega quando já não serve para nada." Sorri, reconhecendo a citação do livro que lhe enviara. "Discordo respeitosamente do grande Garcia Marques. A sabedoria sempre chega no momento certo, quando estamos prontos para recebê-la e agir de acordo com ela." Olhei uma última vez para o casarão antes de dar as costas definitivamente àquele capítulo da minha vida. À frente, estendia-se um futuro incerto, mas inteiramente meu. Um futuro com Guilherme ao meu lado, com o centro comunitário transformando vidas, com a pousada realizando um sonho antigo. E talvez, olhei de relance para Antenor, que me observava com admiração mal disfarçada, com novos afetos florescendo em terreno inesperado. A vingança que planejei meticulosamente não me trouxe de volta o filho que perdi para a ganância, mas me deu algo infinitamente mais valioso: a liberdade de ser Clotilde, não apenas mãe, avó ou ex-esposa, mas uma mulher completa, com direito a recomeços, mesmo quando o calendário sugeria que era tarde demais. Enquanto caminhávamos lentamente de volta ao carro, onde Guilherme, Josefa e Dr. Euclides aguardavam, tive a certeza absoluta: a melhor vingança não foi expor Renato ou privá-lo da herança. Foi redescobrir a alegria de viver nos meus próprios termos, sem depender da aprovação ou afeto de quem não merecia meu amor incondicional. Era isso que eu desejava que Renato compreendesse algum dia, quando as cestas básicas mensais chegassem à sua porta, carregando não apenas alimentos, mas uma lembrança constante de que ninguém, absolutamente ninguém, deveria passar fome, nem de comida, nem de dignidade, nem de respeito. Meus queridos, que jornada incrível compartilhei com vocês hoje. Quem diria que um simples telefonema pedindo R$ 80 poderia mudar tão completamente o curso da minha vida aos 68 anos? Ainda sinto um aperto no peito quando lembro das palavras cruéis do meu filho Renato. "Nunca, sua velha pobre, vá passar fome." Palavras que revelaram o verdadeiro caráter de quem eu tinha criado com tanto amor e dedicação. Mas como vocês acompanharam, aquela noite de humilhação transformou-se no gatilho para uma revolução na minha existência. A herança inesperada de R$ 8 milhões do meu irmão Geraldo foi apenas um instrumento. A verdadeira mudança veio da coragem de finalmente priorizar minha dignidade, de fazer justiça com minhas próprias mãos, sem esperar que o destino ou terceiros interviessem a meu favor. Durante meses mantive a farsa da pequena herança de R$ 50 mil, observando como meu filho e minha nora Patrícia mudaram subitamente seu comportamento. As ligações frequentes, as visitas antes inexistentes, os presentes caros, o interesse repentino pelo meu bem-estar. Tudo motivado pela ganância, pela expectativa de lucrar com minha suposta fortuna modesta. Enquanto isso, nos bastidores, construí meticulosamente meu plano de libertação. Comprei o sítio Águas Claras, transformando-o na pousada dos meus sonhos. Adquiri um apartamento à beira-mar em Florianópolis, realizando um desejo antigo de acordar com o som das ondas. Doei R$ 2 milhões para o Centro Comunitário Novos Caminhos, garantindo educação e oportunidades para centenas de jovens carentes. Criei um fundo educacional para meu neto Guilherme, o único que demonstrou afeto genuíno em meio à tempestade de falsidades. E então veio a noite da revelação, o aniversário de Renato, quando expus diante de todos os convidados não apenas a verdade sobre os 8 milhões, mas também a gravação daquele telefonema cruel. Jamais esquecerei a expressão de choque absoluto no rosto dele
Quando percebeu que seu verdadeiro caráter estava sendo exposto publicamente, que sua máscara de filho devotado havia sido arrancada para revelar o homem mesquinho que realmente era. A viagem pelo mundo que se seguiu não foi apenas um tour por capitais europeias, foi uma jornada de autodescoberta, de libertação, de renascimento. Em Lisboa, Madrid, Barcelona, Roma, Florença, Paris, Amsterdã e Londres, redescobri Clotilde além dos papéis de mãe, avó e ex-esposa. Encontrei uma mulher corajosa, resiliente, capaz de recomeçar mesmo quando o calendário sugeria que era tarde demais. O retorno ao Brasil não significou apenas voltar ao ponto de partida, mas chegar a um destino inteiramente novo. Com Guilherme parcialmente sob minha guarda, com o centro comunitário transformando vidas, com a pousada Águas Claras realizando um sonho antigo e com a possibilidade de novos afetos florescendo, quem poderia imaginar que aos 68 anos meu coração ainda seria capaz de acelerar com um simples olhar de Antenor? A vida tem dessas ironias, não é mesmo? Às vezes, precisamos perder algo que considerávamos precioso. No meu caso, a ilusão sobre o caráter do meu filho, para descobrir nosso verdadeiro valor, nossa verdadeira força. A vingança que planejei acabou sendo muito mais do que simplesmente privar Renato da herança, ou expô-lo publicamente. Foi mostrar a ele, a mim mesma e a todos ao redor, que nunca é tarde para exigir respeito, para defender sua dignidade, para recomeçar em seus próprios termos. Hoje, quando a cesta básica mensal é entregue no luxuoso apartamento de Renato e Patrícia, para que nunca passem fome, não sinto a satisfação mesquinha que talvez esperasse. Sinto apenas a serenidade de quem fez o que era justo, de quem ofereceu uma lição valiosa que talvez um dia seja compreendida. Afinal, o dinheiro pode comprar conforto material, mas não constrói caráter. Isso se forja nas pequenas escolhas diárias, na forma como tratamos os outros, especialmente quando acreditamos que não temos nada a ganhar. Para você que me acompanhou até aqui, quero deixar uma mensagem especial. Nunca permita que ninguém, nem mesmo família, diminua seu valor ou questione sua dignidade. Nunca é tarde demais para se posicionar, para redesenhar os limites das relações, para exigir o respeito que merece. E se isso significar afastar-se de pessoas tóxicas, mesmo aquelas ligadas pelo sangue, que seja. Às vezes, a família verdadeira é aquela que escolhemos construir, como fiz com Josefa, doutor, Euclides, Guilherme e agora, talvez, com Antenor. Confesso que compartilhar esta história não foi fácil. Reviver cada momento, do telefonema cruel à noite da revelação, da viagem libertadora ao retorno triunfante, mexeu profundamente com minhas emoções. Mas senti que precisava contar, que talvez minha experiência pudesse inspirar outros que se sentem presos em relacionamentos abusivos ou situações indignas, achando que é tarde demais para mudar. Nunca é tarde. Nunca. Agora, meus queridos, preciso da sua ajuda para continuar trazendo histórias como esta. Relatos verdadeiros que inspiram, emocionam e talvez até transformem vidas. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, por favor, inscreva-se aqui no canal Vovó Lembrou. É tão simples, apenas um clique naquele botão vermelho ali embaixo, mas significa tanto para mim. Significa que poderei continuar compartilhando experiências que talvez ajudem outras pessoas a encontrar a coragem que também precisei encontrar. Além disso, deixe seu comentário contando o que achou desta história. O que você faria no meu lugar? Teria coragem de expor um filho ingrato publicamente? Concordou com minhas decisões ou teria agido diferentemente? Sua opinião é extremamente valiosa para mim e adoro ler cada comentário, cada reflexão compartilhada. Não se esqueça também de deixar seu like, aquele dedinho para cima que mostra que você apreciou o conteúdo. Parece um gesto pequeno, mas ajuda imensamente o canal a crescer e alcançar mais pessoas com nossas histórias. E se puder, considere utilizar o recurso Valeu Demais, uma forma de apoiar financeiramente nosso trabalho. Produzir vídeos diários envolve muitos custos, desde a pesquisa das histórias até a gravação e edição.
Sua contribuição, independente do valor, nos ajuda a manter a qualidade e a frequência das publicações. Este canal é meu trabalho e paixão, e cada doação significa que poderei dedicar mais tempo e recursos para trazer conteúdos que emocionam e inspiram. Amanhã estarei de volta com mais uma história surpreendente aqui no Vovó Lembrou. Histórias reais, contadas em primeira pessoa, que mostram como a vida sempre guarda reviravoltas inesperadas, especialmente quando menos esperamos. Até lá, cuide-se, valorize-se e lembre-se: sua dignidade não tem preço, não pode ser negociada, e defendê-la nunca é tarde demais. Um abraço carinhoso desta senhora que aprendeu, aos 68 anos, que recomeços são possíveis em qualquer idade. Até o próximo vídeo.